Bom, eu acho que eu tenho tudo de que eu preciso para fazer a palestra hoje, que é o meu mentor espiritual e um lencinho caso eu me emocione. Bom, amados irmãos, que a paz do Divino Mestre permaneça entre nós. Eu tinha 16 anos de idade quando entrei pela primeira vez na Luz Divina. Eu não vou dizer em que ano foi isso, porque vocês vão descobrir a minha idade. E eu confesso que eu não gosto muito de falar sobre ela. Não porque eu tenha problema com ela, porque a minha idade biológica está expressa no meu rosto, não é? Mas é porque eu não gosto de ser... que as pessoas tenham preconceito com relação à idade que eu tenho. Mas nesse sentido. Eu tive a honra de assistir reuniões espirituais dirigidas pelo irmão Rubens. Quando ele abria a reunião, um manto de serenidade, né, cobria todos nós, cobria o templo todo. Eu tive a honra de trabalhar no colegiado do grupo de radiação com o Alaciel e com o Dr. Mário Brandão. Nossa, meu Deus, que pessoa amorosa que ele é. Eu participei da primeira reunião do grupo e aí fiquei por 25 anos, né, Alaciel? É tempo, muito tempo. Eu também tive a honra de, em todos esses anos, ter como dirigente geral da casa o querido, disciplinado e carinhoso seu Humberto. Hoje eu tenho a honra de ainda estar nesta casa de amor, em meio à mais nova geração dessa família, que tanto amor dedica à Luz Divina, né? E há tanto tempo. E continuar tendo colegas como o Alaciel, o Francisco, o Jonas e tanta gente, né? Que está aqui comigo e que eu tenho o prazer de compartilhar. Hoje, pela primeira vez, eu estou aqui nesse templo fazendo uma palestra. Eu confesso que eu não gosto muito de ficar em evidência, porque eu prefiro mais os bastidores. E eu acho que não é por orgulho, não, é por medo mesmo. Eu tenho duas coisas que eu tenho muito medo. E essas duas coisas eu tenho que fazer muitas vezes na minha vida, e isso às vezes me perturba. Uma delas é falar em público. Então eu realmente, né, fico muito nervosa falando em público. E a outra é voar de avião. E essa coisa é engraçada, porque voar de avião ainda tem uma coisa boa nesse sentido, que é o fato de ter a única semelhança que eu tenho com o Chico Xavier. Ele também morria de medo de viajar de avião. Então é a única semelhança que eu tenho, isso me dá um certo orgulho, né? Mas eu morro de medo de viajar de avião. E acabou de passar um. Eu acho que é ele chegando, né, para assistir a palestra. Obrigada. Bom, eu tenho a humildade de agradecer pela oportunidade, né, embora me sinta com um certo constrangimento aqui. Até porque eu estou vendo um monte de gente conhecida, encarnada e desencarnada aqui assistindo, e eu fico mais preocupada ainda. Enfim. Eu quero humildemente agradecer a oportunidade. Eu não podia me furtar o convite do Euclides ou qualquer outro convite dessa casa de amor, protegida por uma cúpula espiritual maravilhosa e sob a aura de Jesus. Eu gosto muito do meu trabalho com os alunos do 4º ano e da Escola de Educação Mediúnica. É prazeroso demais ver como cada um deles se desenvolve e se conscientiza das suas respectivas missões. Que eles possam estar todos aqui trabalhando na Luz Divina, ou em qualquer outra casa espírita, não é? Transmitindo amor. Todos que passaram pela escola, enfim. Eu faço o meu trabalho com muito amor, peço sempre que os meus amigos espirituais superem as minhas falhas e me deem confiança para que eu possa cumprir minhas tarefas com amor e humildade. O tema da minha palestra é o amor transforma a mediunidade. Vamos ver se eu consigo evoluir nele, no tema. Claro que o amor transforma tudo na nossa vida, né? Mas eu quero focar na maneira como ele transforma a mediunidade. E eu não farei uma palestra técnica, até porque não é o caso, nem o fórum, mas uma palestra que traga conhecimentos básicos, que ajudem cada um de nós sobre a própria
a questão da mediunidade, não é? E como o amor pode atribuir capacidades inimagináveis à mediunidade, né? Como a cura, a libertação de um processo obsessivo, a superação de um problema kármico, o restabelecimento da harmonia num lar, motivar o perdão entre dois seres, né, encarnados ou desencarnados, e tantas outras bênçãos, não é, que a mediunidade pode proporcionar. A minha palestra vai ter mais ou menos uns 30 minutos. Eu pensei até em deixar um espaço para perguntas, mas eu não conseguiria desenvolver o tema a contento se eu deixasse esse espaço. Então, eu vou deixar meu e-mail depois, se alguém quiser fazer uma pergunta, e eu prometo responder todas aquelas que eu souber. Antes de começar, eu acho essencial dizer qual é a bibliografia que eu usei. Foram livros que eu já tinha lido, exceto um que o Olaciel me emprestou, que era novo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tive que reler todos eles, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Nos Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, Espíritos e Médiuns, de Leon Denis, Médiuns, de Miramês e João Nunes Maia, Mediunidade e Sintonia, Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, Desenvolvimento Mediúnico, Roque Jacinto, Vivência Mediúnica, Manuel Filomeno de Miranda. Por que eu estou dizendo o nome dos livros aqui, gente? Porque a gente precisa ler, a gente precisa estudar. A gente, mesmo que a gente frequente a casa para trazer alívio para as nossas dores, né? Quando a gente tem consciência sobre elas, é tão importante. Então, o ideal seria que todos nós lêssemos muito, bastante, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a mediunidade. A natureza íntima do espírito propriamente dito, ou seja, do ser pensante, que somos todos nós, é para nós inteiramente desconhecida. Ela se revela a nós pelos seus atos, e esses atos só podem tocar os nossos sentidos por intermediário, ou por um ser intermediário, que é a matéria. O espírito, portanto, precisa de matéria para agir sobre a matéria. Desta maneira, os efeitos mediúnicos pertencem à ordem dos fatos naturais, porque nós somos espíritos, a única diferença é que nós estamos encarnados e os nossos amigos estão desencarnados. Então, o fenômeno mediúnico só parecia sobrenatural lá atrás, não é? Quando a sua causa era desconhecida. E desde que conhecemos, o maravilhoso desaparece. Então, as questões mediúnicas, não é? Elas devem fazer parte do nosso dia a dia, não é? Somos todos espíritos e é natural que tenhamos a capacidade de interagir com todos os espíritos encarnados ou desencarnados, o que leva a concluir que somos todos médiuns, em maior ou menor grau. Os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. Quando não há nenhum indício de faculdade mediúnica, somente a experiência pode revelá-la, ou seja, o tempo e a frequência, mas a capacidade está ali latente. Então fica claro que todos nós, de fato, somos médiuns, porque somos espíritos e só estamos agora na questão de encarnados, né? Mas é só um momento da nossa vida eterna, não é? Os ateus e os materialistas não testemunharam a cada instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento? Mas isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Claro que não. Se não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, porque esse mundo é maravilhoso, né? Então a gente não deveria ter dúvidas de que Deus existe, né? Não seriam mais tocados pelo aparecimento de um espírito, mesmo da maneira mais evidente, pois o seu orgulho os transforma em animais empacados. Na verdade, é o que muitas vezes nós somos. Não lhes faltariam ocasiões de ver se eles a procurassem de boa fé. É por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que não fez, nem mesmo para aqueles que sinceramente buscam o conhecimento. Então Deus não vai ficar preocupado em nos provar o tempo todo se a mediunidade existe ou não existe e se existe vida depois da morte do corpo. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque eles não duvidam do poder de Deus.
Ainda no processo da mediunidade, do intercâmbio entre um encarnado e um desencarnado, Allan Kardec ressalta que os espíritos estão num mundo diferente do nosso. E mesmo quando usam a nossa linguagem, esta nem sempre corresponde à nossa maneira de ver. Precisamos estar atentos ao que dizem e provocar todos os esclarecimentos que nos parecem necessários. Há muitos estudos ainda sobre a linguagem dos espíritos e as diferenças existentes quando comparamos a nossa linguagem com a dos espíritos encarnados. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, não é, o plano espiritual diz uma coisa para a gente e a gente fala, nossa, mas não aconteceu, por que o plano espiritual disse isso para a gente? Então, às vezes ele diz, puxa vida, agora aqui neste momento se processou a cura. E mesmo assim o irmãozinho desencarnou. Que história é essa? Então, é importante a gente saber que o espírito se curou. E se ele desencarnou, mesmo assim ele está curado e que nunca mais ele vai sofrer daquele determinado problema. Esta é uma questão que nós temos que encarar de frente. Ou então, às vezes, o plano espiritual diz assim para a gente, porque sabe que é importante. Fica tranquilo, o seu emprego está prestes a acontecer. E, às vezes, só 5, 6 meses depois, a gente consegue o tal... tão esperado emprego. Então, é muito importante que a gente considere as informações que os amigos espirituais nos transmitem de uma forma consciente, madura, porque elas podem não se processar no tempo que a gente espera, mas elas se processarão certamente no tempo que a gente precisa. Disso a gente acho que não pode ter dúvidas, Porque, gente... nós não podemos banalizar o que não pode ser banalizado. E aquilo tudo que demanda estudos de vida toda, ou sucessivas vidas. É preciso estudar sempre, é preciso estudar muito. Portanto, não é razoável utilizar a mediunidade para fazer previsões das nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio e não é possível passar por cima disso. Então, devemos duvidar sobre quaisquer previsões das nossas vidas, muito provavelmente porque elas não são efetivamente verdadeiras. Para que eu possa continuar seguindo no encontro do meu tema de que o amor transforma a mediunidade, é importante saber sobre a natureza das comunicações mediúnicas. Às vezes a gente coloca as comunicações mediúnicas em cima de um patamar, talvez até mais alto do que deveria estar. Se houvermos compreendido bem, segundo a escala espírita do Livro dos Espíritos, a infinita variedade dos espíritos no tocante à inteligência e à moralidade, facilmente conceberemos as diferenças existentes entre as suas comunicações. Elas devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber, sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, não devem assemelhar-se mais do que as dos homens, desde o selvagem até, talvez, o europeu mais esclarecido. Todas as suas diferenças podem ser classificadas em 4 categorias principais, segundo suas características decisivas. Então, as manifestações mediúnicas, elas podem ser grosseiras, são aquelas que contêm expressões que ferem o decoro, só podem vir de espíritos ainda manchados por todas as impurezas da matéria. As comunicações frívolas, dos espíritos levianos, zombeteiros ou maliciosos, antes astuciosos do que maus, que não dão nenhuma importância ao que dizem. As comunicações sérias, as que tratam de assuntos graves de maneira ponderada, a comunicação que tem uma finalidade útil, mesmo de interesse particular, é naturalmente séria. E as comunicações instrutivas, aquelas que são sérias, que têm por finalidade principal algum ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia ou outro ramo do conhecimento. Sua maior ou menor profundidade dependem do grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras. Porque uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, mesmo que transmitida na mais empolada linguagem.
Por que eu estou falando isso, né, gente? Porque não basta, não é maravilhoso pelo fato de ser uma comunicação mediúnica. A gente tem que exercer critério sobre isso, nós temos que ter seriedade e maturidade para entender efetivamente, não é, o que é uma manifestação mediúnica e a que ela se presta, não é? Mas ainda eu estou falando de fenômeno mediúnico, não cheguei no amor ainda. No processo mediúnico, a inspiração pode vir para o bem ou para o mal. Todos os que recebem, no seu estado normal ou de êxtase, comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem serem como estas preconcebidas, podem ser considerados médiuns inspirados. Trata-se de uma variedade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir no inspirado o pensamento próprio do que aquele que foi sugerido. O que caracteriza este último é, sobretudo, a espontaneidade. Então, as manifestações espontâneas têm a tendência de ser mais verdadeiras, né? Recebemos a inspiração dos espíritos que nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal. De novo, aqui, não é? A manifestação mediúnica, muitas vezes, pode ser, sim, não é, uma ferramenta daquilo que a gente não espera que seja, ou que não seja para o bem, não é? A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas, apesar da semelhança de grau, no tocante à hierarquia, há sempre entre eles uma tendência maior para este ou aquele campo. Os espíritos batedores são das primeiras manifestações mediúnicas, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas. Então, as manifestações dos batedores lá atrás, não é, poderiam ser taxadas da mesma maneira hoje. Já entre os que dão manifestações inteligentes a espíritos poetas, músicos, desenhistas, sábios, muralistas ou às vezes pessoas comuns. Eu queria avançar mais um pouquinho e aprofundar e tentar entrar no tema de como a importância e a influência moral do médium, né, no processo mediúnico. Assim como a natureza das comunicações, a influência moral do médium está sempre relacionada com a natureza do espírito, como nós vimos anteriormente. Repetindo, o desenvolvimento da mediunidade não se processa na razão do desenvolvimento moral do médium, porque nós já vimos que a faculdade propriamente dita é orgânica, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mau, segundo as qualidades do médium. Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus. E Deus, em sua bondade infinita, concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. O mesmo acontece com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem, porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. Então, às vezes, você tem um irmãozinho sofrido que tem problemas de natureza, de caráter, essenciais. E, às vezes, esses irmãozinhos queridos trabalham, não é, com amor e se prestam, se colocam como instrumento da mediunidade. Aí, eu não sei se vocês concordam comigo, mas aí já está o primeiro indício de que o amor pode transformar a mediunidade. Pelo exercício da mediunidade voltada para o bem, um irmão pode se regenerar. Então, olha que maravilha quando Deus permite isso a cada um de nós. O Espírito da Verdade chama a nossa atenção. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem facilidades necessárias. Mas podes estar certo de que chegará o tempo em que os bons médiuns serão mais comuns ou muito comuns, para que os espíritos bons não precisem mais servir-se de maus instrumentos. Aqui, de novo,
Queridos irmãos, aqui está o segundo indício de que o amor pode transformar a mediunidade. A cada ação de bondade, resultados de cura, de amor, de caridade, de fraternidade, que o amor ou que o mau instrumento enxerga e participa, mas se amplia a possibilidade de que, pelo exemplo, ele passe a amar e a buscar sua melhoria, e praticar a ferramenta, e praticar o bem, e transformar-se em um bom médium. Uma boa ferramenta, por meio do amor, aprende para si mesmo, a melhorar a si mesmo. Então, esta é uma outra possibilidade de que, através da mediunidade, nós possamos nos melhorar enquanto pessoas, espíritos que somos. Para que cada vez mais a palavra dos espíritos superiores possa nos seguir sem alterações, é preciso que o médium deseje o bem e consiga repelir o egoísmo e o orgulho. A luz chega sempre àquele que a deseja receber. Todas as vezes, eu vou repetir isso aqui, a luz chega sempre ao que a deseja receber. Então, toda vez que a gente desejar a luz, ela vai chegar até a gente. Todas as vezes que desejamos esclarecimento, conhecimento e luz, precisamos fugir das trevas. As trevas estão na impureza do nosso coração. Os espíritos superiores são personificações do bem. Não atendem de boa vontade aos que têm o coração manchado de orgulho, de cupidez e falta de caridade. É preciso livrar-se de toda a vaidade humana para se obter o conhecimento e humilhar a nossa razão ante o poder infinito do Criador, que nos ama profundamente. A certeza de que, embora tenhamos nossas imperfeições, todas as nossas imperfeições, e mesmo assim, o amor de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, nos permite entrar em contato com espíritos de luz que nos amam, é mais uma razão para acreditarmos que o amor transforma a mediunidade e que nós podemos nos melhorar sempre. Precisamos acreditar nisso, trabalharmos por isso. Pascal nos deixa uma mensagem, quase uma prece a todos nós médiuns. Assim, pois, médiuns, aproveitai esta faculdade que Deus nos concedeu. Tende fé na mansuetude do nosso Mestre, ponde a caridade sempre em ação. Não deixais jamais de praticar esta virtude sublime, bem como a tolerância. Que vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É esse um meio certo de centuplicar nossa felicidade nesta vida passageira e de nos preparar para uma existência 1000 vezes mais suave, porque uma hora a gente vai querer uma vida mais suave e a gente é que vai ter que fazer por isso. A gente é que vai ter que fazer por onde. E atenção, que o médium não se sinta com forças, que o médium que não se sinta com forças de perseverar no ensino espírita se abstenha, pois não tornando proveitosa a luz que o esclareceu, será mais culpado e terá que espiar a sua cegueira. O médium deve ajudar sem nunca julgar. Quando estamos trabalhando em uma instituição espírita, quando estamos trabalhando na luz divina, estamos em um serviço fraterno e é fora de dúvida que num hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que nos batem à porta. Portanto, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Julgar jamais, né, gente? Quem somos nós para fazer isso? Novamente, a certeza de que o amor transforma a mediunidade, na medida que Deus, em seu infinito amor por nós, quer que nos transformemos. E se não estivermos prontos por amor, Ele nos pede para nos afastarmos até que tenhamos essa consciência. Vamos continuar caminhando ao encontro do amor para que a gente possa entender como ele transforma a mediunidade. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco.
tanto quanto somos por ele atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam as características que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes os tesouros morais e culturais. Os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, por meio dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam a nossa experiência, e eles são tantos, e eles são tão amorosos conosco. Nosso mundo mental é comparado ao de um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Somente refrataremos a claridade e a beleza, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. E seremos melhores médiuns se assim procedermos. Os resultados dos nossos trabalhos mediúnicos em sintonia com os nossos amigos espirituais serão maiores porque o amor pode curar mais, pode aliviar mais, pode reunir mais, pode dissipar a escuridão, pode abrir os caminhos, iluminar as mentes e pode higienizar tudo. Mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade do nosso trabalho mediúnico e ajuizar a nossa direção. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da nossa experiência física. A lei divina é o bem de todos nós. E a gente precisa saber o que isso significa, viver essas palavras, e não simplesmente ler ou tirá-las de um livro, mas ter consciência, tomar contato com elas. Então, para fazer isso, a gente tem que enxergar a mediunidade com Jesus. A função mediúnica, ou seja, o intercâmbio entre um encarnado e um desencarnado, é a base da própria vida. Não devemos nos preocupar em adquirir o que já é nosso e que vibra dentro de cada um de nós. A mediunidade com Jesus é aquela consciente dos nossos deveres. Todo médium é falível. É por isso que Jesus nos pede para vigiar e orar. Tiago e João queriam fazer parte com o Cristo do banquete do amor, o que suscitou nos outros apóstolos o ciúme. Mas eles corrigiram rapidamente esse impulso. Pedir é impulso natural dos inferiores, nós. E receber é obra divina para aquele que merece, também somos nós. A nós cabe ampliar os nossos valores espirituais do amor, na expressão da caridade, da tolerância, do perdão, do trabalho, da alegria e da esperança, esforçando-nos onde estivermos para que cresçam em nós os preceitos evangélicos em qualquer lugar, para que acima do fenômeno propriamente dito, vibre em nossos corações a mediunidade do bem, que encerra todas as virtudes preceituadas por Jesus. O médium incorporado nos hostes doutrinários de Jesus Cristo destrona do seu próprio eu o egoísmo, que cede lugar à bondade, ao amor em suas múltiplas expressões. Jesus chamou os 12 discípulos, despertou neles as qualidades de curar, inerentes às suas almas. Disciplina estas faculdades, ensina-lhes o bom uso e proclama: Ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Mostrando aos seus companheiros de apostolado que o dom de curar é de Deus, se manifestando em nós, se manifestando aos homens pelos homens. O amor é a fonte de toda a harmonia orgânica e cósmica dos anjos e de Deus.
E se um médium já atingiu a um ponto alto pelas faculdades mais ou menos aprimoradas que possui, é devedor da coletividade. Então ele não é um ser extraordinário, ele passa a ser devedor da coletividade. Somos elos da grande corrente universal e a força que nos une é o amor. É importante que os médiuns atuais passem a falar em outras línguas, mas que sejam as diferentes línguas das virtudes. Ainda caminhando no amor, o médium e o próximo. Fazer o bem é o nosso dever, mesmo que em troca o mal nos atinja, pois na vida nada se perde. A caridade é um assento que se guarda no banco de Deus, quando Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sintetizou todas as leis universais, para que desses pilares divinos tirarmos a nossa conduta, na conduta do mundo. E quando se fala de médium, ainda mais acentuado esse interesse, por ser o medianeiro um canal por onde os preceitos disciplinares da humanidade passam, invariavelmente passam. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Paulo aos Coríntios. E se o assunto é mediunidade, a base dela é o amor. Não podemos exercitar os dons que nos foram entregues por Deus sem conhecermos o dom de servir. Um dia, no trabalho do 4º ano, durante um tratamento de radiação, uma irmãzinha comentou que estava com uma certa dificuldade de desprender amor, porque ela não conhecia aquela pessoa que nós estávamos tratando. Era um nome que, se ela conhecesse, seria mais fácil. Olha como a gente tem tanto para aprender na nossa vida, né? Veja o nosso desafio: aprendermos a amar incondicionalmente quem conhecemos, quem nunca vimos ou talvez veremos. Amar de verdade uma pessoa de quem, a princípio, eventualmente nem gostamos. Que desafio é esse? Esse é o nosso desafio. E como Jesus nos ama, nos colocando este desafio, Ele sabe que nós conseguiremos. E aprenderemos a amar, não importa quem, nem por quanto tempo, ou por quê. Só amar. O médium no amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Paulo aos Coríntios. A caridade é o advento do amor, é o embrião divino que revela em Deus, que revela Deus em nós. Aqui falamos do médium do amor. É quando o ser humano coloca seus dons a serviço do bem universal. O exercício do amor não tem barreiras. A cura pode ser à distância. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, segue, vai-te, seja feita conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Curar à distância é obedecer a certas leis que iluminam a palavra. É, por assim dizer, é dominar a emissão de fluidos de força mental. São as nossas forças, são as nossas energias. Nós temos essa capacidade. É assim que nós devemos procurar fazer. Ela está em nós. Quantas curas são realizadas nas reuniões espirituais aqui dentro da luz divina? Há quanto tempo? Cada um de nós, quando traz na mente uma preocupação e vibra no momento da reunião pela solução de um problema, de um ente querido, e a cura acontece. Milhares de casos. Mas precisa ter realmente fé. Acreditar que é possível e saber que, se for para melhor, aquela cura se processará. Porque Deus nos ama e é assim que acontece. A gente não pode falar isso só da boca para fora. A gente tem que falar sentindo isso, sabendo que isso é verdade. Um dia, uma professora de yoga me perguntou se na luz divina existiam cirurgias. Eu respondi prontamente: não entendi a sua pergunta. Porque cirurgias são feitas, às vezes, num passe de limpeza que tomamos. É o amor de Jesus, da cúpula espiritual e protetora dessa casa maravilhosa e bendita de amor e de luz.
É claro que muitas cirurgias, muitas libertações, muitas curas e, claro, muitos desencarnes são facilitados deste imenso, enorme, gigante hospital espiritual. É uma obra do bem e o bem é da eternidade, assim como o amor. O amor transforma a mediunidade. Não há mediunidade nobre sem amor no coração. O amor é uma força interior que libertamos ou que liberamos a favor do nosso semelhante, envolvendo a todos neste alimento espiritual de primeira grandeza e que permite o reequilíbrio de quem ama e de quem é amado. Com amor nos olhos, saberemos descobrir os traços de virtude ainda latentes que se encontram na alma daqueles que nos cercam, fazendo-nos cegos para suas paixões e defeitos, auxiliando-os a alcançar a cura espiritual e aspirar pela sua reforma íntima. Com amor nos ouvidos, nossa audição receberá as confissões de ternura e os desejos de aprimoramento que nascem de cada lábio, em cada cérebro. Com amor na língua, nossas palavras se transformarão em bálsamo para as chagas morais que se abrem na alma de cada um de nós. Com amor nas mãos, movimentaremos os nossos membros superiores no gesto de consolação e de ternura da construção do bem. Com amor nos pés, conduziremos o nosso templo físico para as casas pobres e respeitosamente adentraremos as habitações palacianas, sempre nas tarefas da prece e do passe. O amor é a luz dos espíritos superiores. E nós, médiuns, que desejamos servir sob orientação maior, devemos formar a nossa própria atmosfera fluídica luminosa, amando a todas as criaturas. E só o amor que nos acalma, só o amor que nos acalma, que transforma o rancor em ternura, a paixão em virtude, a vingança em resignação, o orgulho em humildade, o homem em um anjo. Obrigada, meu Pai, e que assim seja. Muito obrigada.